Alô, meus amigos, minhas amigas, um abraço. Estamos chegando aqui com o programa Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Hoje é dia 31 de março do ano de 2026. Estamos vivendo hoje, no dia que o programa está entrando no ar, o último dia do mês de março. Costumo dizer o seguinte, gente, como o tempo passa rápido, né? E esta semana, que para nós cristãos é uma semana muito importante, a Semana Santa, cabe mais do que nunca uma profunda reflexão a respeito de como nós estamos tocando a nossa vida. Porque eu disse esses dias no programa que eu apresento na Rádio Cidade em Dia, Seleção da Noite, que eu apresento de segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas, eu falei sobre esse assunto de como o tempo passa rapidamente na vida da gente e alertando sobre uma reflexão que todos nós temos que fazer. Sobre como nós estamos levando a nossa vida. Porque nós nunca pensamos, normalmente é assim, né? Que o amanhã pode não existir. Que no minuto seguinte ou no segundo seguinte, a gente pode não estar aqui. Então, é preciso viver bem. É preciso viver a vida e viver bem. Mas o que é viver bem? Como é viver bem? Como é viver a vida? Certamente não é fazer tudo que a gente pensa ou tem vontade de fazer, porque não é assim. Então, que a gente aproveite esta Semana Santa, né? E que a gente possa refletir em cima do que é viver bem, do que é ter uma vida boa de verdade, o que é bom para a gente de verdade, né? Nem sempre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja ou aquilo que a gente vive é o melhor para nós. Bom, gente, nesta quarta-feira tem a estreia do Criciúma em casa no Campeonato Brasileiro. O Tigre que foi a Recife e venceu lá na capital pernambucana o Náutico pelo placar de 1-0. Eu estive lá narrando o jogo pela Rádio Cidade em Dia. O Criciúma fez um bom jogo, sentiu fisicamente, alguns jogadores sentiram bastante, como foi o caso do Jean Irmer, por exemplo, né? O próprio Jonathan Robert também. E isso tem explicação, porque foi um jogo à tarde e um dia de muito calor, né? Lá no Nordeste brasileiro, na capital do Pernambuco. Então também tem explicação. Agora, já foi, a primeira rodada passou, o frio na barriga já foi, faz parte do passado, mas que para que o passado seja bem legal, o futuro tem que ser muito bom. Filosofia é essa, né? Então o Criciúma tem que ganhar esse jogo contra o Atlético de Minas Gerais, o Atlético de São João del Rei, nesta quarta-feira, dia 1º de abril, no estádio Heriberto Wilson. É a lógica, né, gente? Porque a gente sabe como é importante a força dentro de casa. O ano passado, o Criciúma fez uma ótima campanha dentro de casa, mas perdeu o acesso para a Série A dentro de casa. E eu vou dar aqui o exemplo maior, que foi a derrota, a goleada que sofreu diante do lanterna e rebaixado Paysandu de Belém do Pará dentro de casa. Então essas coisas não podem acontecer mais. O Criciúma tem que ganhar esse jogo do Atlético nesta quarta-feira, dia 1º de abril, para fazer valer realmente a grande vitória que aconteceu lá em Recife contra o Náutico, né? Porque vencendo o Atlético aqui, o Criciúma vai mostrar que não veio para brincadeira no Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma tem um ótimo elenco, tem um time cascudo, experiente. Eu até entendo que a média de idade é alta para um Campeonato Brasileiro da Série B, com tantos jogos, né? Praticamente o ano inteiro de competição, viajando para lá e para cá, tem que ter muito fôlego, muito preparo físico para suportar tudo isso. E a gente viu lá em Recife que faltou condição física para alguns jogadores do Criciúma. Mas, de qualquer maneira, é importante também ressaltar a experiência, positivamente, né? A experiência, ressaltar essa vivência de jogadores, né? com rodagem, né? Experiência em Campeonato Brasileiro. Como é que a gente vai menosprezar isso? Não pode. Isso é um fator positivo. O bom é que tivesse uma mescla com jogadores mais jovens, mas pelo menos o técnico Eduardo Batista, ele está me surpreendendo positivamente nesse aspecto, no fato de estar colocando jogadores jovens para jogar, jogadores da base, né? Contra o Náutico lá no Recife, entrou no segundo tempo o Thiaguinho, que ninguém esperava
que ele fosse colocar o Thiaguinho, ele colocou o Thiaguinho que entrou e não comprometeu não, né? Então, e tem outros jogadores, o Juan, zagueiro que entrou aí no Campeonato Catarinense num jogo difícil contra o Camboriú e fez uma bela partida, né? O Iago, que hoje é um jogador com status de titularidade, é um segundo titular da ala esquerda, ou um segundo titular do meio de campo. Segundo que eu digo, é um jogador que está na reserva, mas pronto para entrar a qualquer momento pela qualidade que tem. O Iago é um jogador feito hoje, né? De muita qualidade, é um cheque visado no Criciúma, com certeza. Esse jogador vai ser importante para ajudar o técnico Eduardo Batista nesta temporada 2026 no Campeonato Brasileiro, né? Então, o Criciúma tem um bom elenco, sim. Se tudo correr bem, se o Criciúma ajudar também, porque, sei lá, às vezes no Criciúma criam algumas situações que acabam repercutindo muito junto à imprensa, e o papel da imprensa é esse, não adianta o pessoal falar, porque é corneta, é porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Não é corneta. O Criciúma às vezes proporciona situações que deixam a gente com a pulga atrás da orelha, né? Recentemente teve essa situação aí de interesse do Sport Recife pelo técnico Eduardo Batista, e não houve um pronunciamento oficial sobre isso, né? O próprio técnico não falou nada. E seria importante que ele tivesse falado, não tem nada, não quero ir. Se a proposta for muito boa, eu vou ter que pensar. Então isso não aconteceu. E seria legal que tivesse acontecido um pronunciamento, mas algumas situações que acontecem que não há necessidade de uma repercussão e muitas vezes negativa, polêmica. É melhor que o clube se pronuncie em certas situações, né? É mais saudável que o clube se pronuncie e fale em relação a algumas questões que a gente costuma ver no dia a dia do Criciúma. Bom, nesta quarta, dia 1º de abril, 21h30, no Heriberto Wilson, Criciúma e Atlético. O horário não é o horário adequado, não é um bom horário, mas, gente, isso aí não é a primeira vez que tem jogo 9h30 da noite, nem vai ser a última. Então, não é desculpa, não. O torcedor que é apaixonado, que gosta, ele vai para o estádio, né? O torcedor vai para o estádio. Eu acredito que teremos aí um público 8, 9, quem sabe 10 mil pessoas, né? Isso vai ter um bom número de associados. Claro que o jogo 9h30 da noite tira algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, tenho o meu compadre, que mora em Sara e levanta para trabalhar às 5 da manhã, né? Então não tem jeito. Aí para pegar um jogo 9h30, vai sair do estádio 11h30 da noite até chegar em casa, dormir, enfim. Então quem trabalha muito cedo tem essa dificuldade. Mas eu acredito num bom público sim para esse jogo, 9h30 da noite nesta quarta-feira contra o Atlético, e o favorito é o Criciúma. Agora tem que fazer o que tem que ser feito, o dever de casa. Ninguém ganha na véspera, ninguém ganha na conversa, é dentro de campo que se ganha jogo. No meu ponto de vista, o Criciúma tem todas as condições de ganhar esse jogo do Atlético e começar muitíssimo bem o Campeonato Brasileiro. Ano passado, vocês se lembram, né? Nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, acho que nas 5 primeiras rodadas, o Criciúma estava numa situação muito ruim. E se o Criciúma fizer em 2 rodadas, nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, 6 pontos, é uma campanha que começa de forma altamente positiva, com esse time experiente, com esse time cascudo, e eu espero que realmente tudo dê certo. Todos nós queremos que o Criciúma vá bem, né? As críticas, elas existem e elas fazem parte do contexto, e sempre vai ter crítica, mas também tem elogios, a gente sabe disso, né? Quantas vezes elogiamos. Por exemplo, esse momento do Criciúma é legal agora, né? As coisas estão transcorrendo bem no Criciúma, estão acontecendo de forma positiva. E nesta quarta-feira também tem um jogo que aí é um problema que, sinceramente, o Criciúma não se pronuncia de uma forma aberta do porquê ou dos porquês em relação a isso. Porque neste dia 1º de abril, também tem outro jogo do Criciúma, que é pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 da Série A. Jogo contra o Flamengo, uma das maiores marcas do futebol mundial. E esse jogo vai ser às 3 da tarde no CT. No CT Antônio Angeloni. Por consequência, com portões fechados, sem torcida, porque a CBF não permite entrada de torcedores no CT, sem condições de segurança, etc, etc.
E eu não sei o porquê, porque na verdade não tem uma explicação que a gente possa ser convencido dos motivos de o Criciúma jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Série A, no CT e não no estádio. Ah, mas nesse dia também tem o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Mas será que o Criciúma não conseguiria mudar a data desse jogo com o Flamengo para 31, que é hoje, ou para 2, que é depois de amanhã? Por que não jogar no Estádio da Montanha, o Estádio do Caravaggio, que é um belo estádio de futebol e tem todas as condições? Por quê? Não tem explicação. Não tem. É porque o Criciúma quer jogar no CT. É porque os dirigentes do Criciúma querem que o jogo seja no CT. Não é possível, pô. Eu estou no futebol há 500 anos no rádio, na televisão, em jornal. Não tem isso. Não tem essa situação. Não pode. Não existe não pode. Então, não sei porquê, mas o jogo vai ser nessa quarta-feira, às 3 da tarde, no centro de treinamento, sem torcida, portões fechados. Então, quem quiser saber, vai ter que saber de outra maneira. Por exemplo, ouvindo a Rádio Cidade em Dia, né? Eu vou estar lá, no centro de treinamento Antenor Angeloni, com o microfone da Rádio Cidade em Dia, FM 89,1, cobrindo esse jogo. E de lá, do CT, eu já vou para o estádio Heriberto Wilson, né? Para transmitir amanhã à noite, para narrar amanhã à noite, Criciúma e Atlético pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, já estamos aqui no finalzinho do programa. Tomara que o Criciúma Sub-20 do técnico Roberto Volpato consiga uma vitória, mais uma em casa, porque jogou 2 fora, perdeu de 2-1 em Salvador para o Vitória, ganhava por 1-0. Depois perdeu de 2-1 para o Juventude em Caxias do Sul, com 3 gols já no apagar das luzes do jogo, né? Ganhou do Cruzeiro em casa de virada por 2-1 e agora tem o Flamengo, que eu repito, é uma das grandes marcas do futebol mundial. Nesta quarta-feira, às 3 da tarde. E à noite, 9h30 da noite, aí é Heriberto Wilson, Criciúma e Atlético. Nesta quinta-feira, dia 2, também tem futsal em Criciúma. Começa a Copa Santa Catarina e a Associação Criciúma Futsal ACF enfrenta o Clube Náutico Marcílio Dias. Nesta quinta-feira à noite, no Ginásio Municipal de Esporte em Criciúma. Futsal. E a ACF é um projeto que nasceu vencedor. Extraordinária a campanha, as campanhas da ACF na Liga Ouro, na Copa Santa Catarina, no Campeonato Brasileiro ano passado. A ACF ficou nas primeiras colocações, 8º ou 9º lugar, né? No campeonato com muitas equipes. E o calendário é bastante recheado. Ano passado a ACF não jogou a Copa Santa Catarina e esse ano vai jogar. Estreia então depois de amanhã, quinta-feira, jogando contra o Clube Náutico Marcílio Dias, no Ginásio Municipal de Esportes, com a presença de um grande público, com certeza. Tem uma ação muito legal envolvendo a Associação dos Autistas. Os goleiros estarão usando camisas alusivas ao autismo, né? Muito legal essa iniciativa, inclusive com ingresso solidário. Quem não é sócio da ACF paga R$10 apenas o ingresso e aí leva um litro de leite, uma caixinha de leite, né? Ou mais se quiser levar. E esse leite vai ser para as crianças autistas de Criciúma, para a AMA, vai ajudar muito a AMA. Então, quinta-feira, à noite, Ginásio Municipal de Esportes, estreia da ACF na Copa Santa Catarina de futsal contra o Marcílio Dias. E aí, na terça-feira que vem, dia 7, a ACF joga de novo em casa no Ginásio Municipal, segunda rodada da Liga Ouro, a elite do futsal catarinense, contra o Tubarão Futsal, time da Liga Nacional, também no Ginásio Municipal, na terça-feira que vem, dia 7 de abril. Então vamos prestigiar, gente. A ACF realmente é uma associação que faz um trabalho espetacular. O presidente Márcio esteve comigo lá no meu programa Seleção da Noite na Rádio Cidade em Dia. Falamos bastante a respeito e ele está muito entusiasmado para essa temporada. Foram contratados jogadores mais cascudos, jogadores mais experientes, mesclando com os jogadores mais jovens que fazem parte do elenco da ACF, e será um ano muito bom, com certeza. Valeu, minha gente, estamos fechando aqui o programa, que você acompanha no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, no meu Facebook e também no meu Instagram. E também acompanhe meu trabalho na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1. Um abraço, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até o próximo programa.